Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, dessa vez num papo mais improvisado, sabe? Não vai ter roteiro, não vai ter uma edição tão bem trabalhada, vai ser um vídeo mais simples assim. Eu vou falar o que tem na minha cabeça e é isso vai ser o vídeo. Bom, mas é claro que eu não posso esquecer do apoio dos membros do canal, incluindo Edu, LBR, IU e a Tox. E se você também quiser apoiar o canal, clique embaixo do lado do botão de se inscrever, confira os planos e os benefícios e me ajude a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. Mas se você não puder, o like e a inscrição são sempre muito bem-vindos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. E qual que é o assunto do vídeo? Vamos falar de Princess Session Orchestra. Vocês lembram dele? O anime que foi feito para ser o concorrente de Precure, né? É um anime infantil, um anime feito para vender brinquedo, para passar o ano inteiro, né? Ter uns de 48 a 50 episódios, né? E para ser ali bem uma alternativa a Precure. Eu falei dele quando ele tava para sair, né? Falei do trailer ali, falei que ele ia competir com Precure e fiz impressões do primeiro episódio que você pode ver clicando aqui no card. Neste vídeo eu vou falar sobre os primeiros 12 episódios do anime, né? E falar o que eu achei deles, né? Uma impressão um pouco mais embasada, né? Porque esses 12 episódios fecham um arco. Então vamos lá, vamos falar de Princess Session Orchestra. Esse anime é basicamente um anime meio de realidade virtual, né? As meninas elas entram num site, nesse site elas vão para um mundo mágico, lá onde tem várias fadas, né? Tipo fadas de Precure. E elas lá cantam, dançam, upam vídeos, é tipo um YouTube. E vai seguindo a história. Beleza, tudo aí, tudo normal. Só que tem os vilões que eles chegam pra atrapalhar isso aí. Porque eles querem a Muse Essence, que é uma energia que essas meninas acumulam quando elas estão fazendo as atividades dela. Principalmente cantando e dançando. Então os vilões querem essa energia para conseguir atingir o objetivo deles, que é um mistério até agora. E para enfrentá-los, as protagonistas têm que virar as Mahou Shoujos lá, né? E elas lutam enquanto cantam, assim como Symphogear, porque esse é um anime do mesmo criador de Symphogear. Não? Então, música é um ponto fortíssimo desse anime. Uma coisa que eu já tenho que falar aqui é que as músicas desse anime são excelentes. Tem várias músicas vocais, né? E todas são muito boas. Eu só não gosto muito da música da Meteor, que é aquela Mahou Shoujo verde lá. Eu não gosto muito da música dela. A personagem é muito boa, mas a música dela em si é bem fraquinha. Mas no geral as músicas são excelentes. Então acho que nesse aspecto musical a gente tem que ter o braço a torcer, que Princess Session faz muito bem. Mas eu tô falando de dar o braço a torcer, né? Já tá dando um tom negativo. É porque Princess Session Orchestra, pelo menos até esses primeiros 12 episódios, é um anime bem mediano para fraco. É um anime bem morno, assim. Ele não desperta muitas emoções e não tem muitos momentos incríveis, icônicos ou marcantes. É um anime bem seco, chato, sabe? O que dói muito pra mim eu falar isso desse anime, porque é um anime que eu tinha muita expectativa, né? Eu sou um grande fã de Symphogear. Eu amo, acho incrível Symphogear, é um dos meus animes, franquias favoritas. E, pô, uma mistura de Symphogear, que é um negócio que eu amo, com Precure, que é outra coisa que eu amo pra caramba também. É um sonho que tava acontecendo. E aí começa a lançar e é um negócio realmente fraco, né? Mas vamos lá, vamos falar das questões mais óbvias, né? Que quando a gente vai analisar esse tipo de anime, que são os combates, né? As lutas, os casos que vão ter todo episódio. E Princess Session é bem fraco nesse quesito. A animação é bem fraca, as lutas não tem praticamente nenhuma coreografia. Basicamente elas dão algumas porradinhas lá, vão cantando e utilizam o poder e derrotam o vilão da semana. Só que não é tipo Sailor Moon, que tem toda uma sequência divertida, tem coisas variadas. Não, é bem repetitivo. Chega o monstro lá, elas sofrem um pouquinho, depois elas dão algum discurso, sei lá, e utilizam o poder e ganham.
é tipo assim, Sailor Moon nos seus piores momentos, sabe? Precure nos seus piores momentos. Só que esse é o padrão de Princess Session Orchestra, sabe? E Symphogear já era um anime bem difícil de fazer, porque você tinha que sincronizar as músicas com a animação e tudo mais. E as dubladoras, elas meio que reagiam enquanto estavam cantando, né? Então se elas estavam cantando e a personagem tomava porrada, ela tinha que meio que parar a música abruptamente. Tinha esse tipo de questão que eu acho que deixava Symphogear um anime relativamente difícil de ser produzido, né? E Princess Session tem essa questão de sincronizar as músicas com as batalhas, só que é um anime de 48 episódios que vai ser exibido durante o ano inteiro. O Symphogear é um anime de 12, 13 episódios que tinha pausas entre temporadas, então dava pra eles tirarem um tempo ali pra produzir alguma coisa mais bem feitinha, né? O Princess Session é aquela coisa, anime semanal que vai passar durante o ano inteiro, então os caras têm que meio que se virar no improviso. Assim como é com Precure, né? Mas Precure não tem essa questão de música durante as lutas, né? Que eu acho que é uma estratégia boa, que eles deixaram as músicas só pro ataque. Então fica um negócio ali que já é uma animação pré-pronta ali, já é uma música certinha ali pra ser igual todo episódio. Então eu acho que nessas questões de estratégia de produção a Toei tá muito à frente, né, do estúdio, né, de Princess Session. Eu não lembro qual que era, mas a produtora é a Takara Tomy, né, a empresa que faz Beyblade. Então, né, nesse quesito, Toei tá muito à frente, né. Então, as lutas são bem fracas. Não tem animação, não tem coreografia e nada que compense ali pra deixar um negócio divertido. Tem uma coisa que eu acho interessante nesse anime, que são sistemas. Sistemas que se assemelham muito a coisas de jogos. Por exemplo, elas não podem chegar e usar o ataque. Elas precisam acumular energia cantando. Então isso faz com que elas cantarem tenha algum motivo, né? E faz com que... por que a gente só não taca o poder? Não, porque vocês têm que acumular energia cantando. Então não dá pra chegar e tacar o poder. Então, interessante, um sistema interessante. Outro sistema interessante, o sistema de buffs, que elas conseguem através de amigas delas, né? As amigas delas dropam meio que uns itens que elas podem usar para se bufarem. E isso não foi muito bem utilizado até agora, acho que tem só 2. Um que dá mais ataque e o outro dá mais speed. Alguma coisa assim. Foram usados uma vez aqui e acolá, mas ainda não foi muito bem utilizado. Mas é uma ideia que eu acho muito boa, que tem muito potencial. Precure de vez em quando tem umas temporadas que tem alguns buffzinhos, alguma coisinha extra assim. Eu acho que dá pra te falar que o Wonderful fez um excelente uso de itens mágicos, né? Com os Kirarin Animals lá, que cada animal tinha algum efeito diferente. Eu acho que foi muito bom. E Princess Session tem isso, mas ainda não foi muito bem utilizado. Mas eu acho uma coisa interessante que pode vir a ser algo bom. Mas por enquanto ainda não está sendo muito bem utilizado. E outro sistema interessante é que mais, né, nesses últimos episódios elas adquirem o poder de cantarem juntas, né? Que as 3 cantam e elas usam um poder, meio que uma ultimate. Só que esse poder consome muita energia, então elas usam só para momentos chave que realmente o inimigo é muito poderoso. Isso eu acho muito interessante porque faz com que a ultimate não seja um negócio sem valor, realmente elas têm um custo para usar. Sabe, muitas ideias interessantes no sistema de combate, mas a execução é muito fraca, sabe? Não tá bem feita a execução, porque não tem estratégia, não tem situações diferentes, tudo muito simples. Elas só atacam poder e ganham. É muito ruim, muito ruim. Tá, mas o Slice of Life, o que você acha do Slice of Life? Cara, é fraco. O Slice of Life também não é grande coisa. Lá pros últimos episódios, eu diria lá pro episódio 9 pra frente, fica um pouquinho mais interessante, porque as personagens começam a ter uma química melhor entre si,
mas no geral é muito aquela questão de grupo de personagens que são todas muito amiguinhas entre si. Então todas elas são muito boazinhas e muito gente boas umas com as outras, sabe? Não tem um conflito, elas não se zoam. Então não é divertido de ver elas juntas, sabe? É tudo muito bobinho, bonitinho, fofinho, sabe? Falta algo nessa dinâmica. Pode ser um conflito, pode ser elas brigando entre si, ou pode ser uma zoando a outra, ou pode ser, sei lá. Também não precisa ser alguma coisa necessariamente negativa, mas tem que ter algo interessante entre elas. E eu sinto que falta. Até porque a Maoshuru Verde e a Vermelha não tiveram nenhum desenvolvimento interessante até agora. A única que teve foi a protagonista, né? Que ela quer sempre ajudar os outros, mas ela acaba esquecendo dos seus próprios objetivos, né? Não esquecendo, ela acaba não pensando nos próprios objetivos, no que ela quer. E a gente tem um pouco mais disso aí sendo desenvolvido nesses episódios, que deixa o personagem mais interessante. Mas as outras que interagem com ela, nem tanto. Né? Então tem essa questão da protagonista buscar mais ou menos o sonho dela, que é algo interessante. Outra questão desse anime que eu achei muito estranha pra mim, eu não sei que. Eu vi pessoas que acharam ok, mas isso me incomodou bastante. É que tem episódios que elas interagem com outras garotas desse mundo mágico. E tipo assim, nesse mundo você pode fazer o que você quiser. Então tem umas que dançam, umas que cantam, umas que cozinham, umas que desenham e por aí vai. E cada episódio meio que a gente vai sendo apresentado a uma menina diferente. Só que o episódio não é focado nelas. Elas só são apresentadas e os vilões utilizam do poder delas pra invocar os monstros. É tipo isso. Só que, tipo assim, você não tem um arco da menina que faz doce, por exemplo. Tem episódio dela, ela aparece e ela é utilizada, mas você não tem exatamente a motivação dela, um desenvolvimento da personagem, sabe? Que é uma coisa que eu acho muito boa em Precure. Que tem um episódio de um personagem aleatório e você conhece a história dele, você tem o episódio inteiro focado nesse personagem, e aí você acaba se emocionando com um personagem aleatório, um personagem que só vai aparecer em um episódio ou outro, ou que só vai ser focado em um episódio e vai ser figurante em outros episódios, sabe? Mas naquele episódio ali, aquele episódio todo dedicado a ele, você conhece aquele personagem e você consegue se emocionar em apenas um episódio. Aqui eles dedicam, tipo, sei lá, 20% do episódio a personagem nova e deixam ela de lado. Vendo os episódios mais pra frente, né, após o episódio 12, dá pra ver que essas meninas elas vão ser personagens recorrentes, vão estar sempre aparecendo. Então tem sim a oportunidade delas continuarem sendo desenvolvidas. Mas, falando desses 12 primeiros episódios, dessa primeira impressão, é negativo pra mim. Que eu sinto que meio que as personagens são apresentadas e deixadas de lado sem nenhum aproveitamento, sabe? Algo que poderia, sim, ser mais interessante. Pô, eu queria ver a menina que faz doce, eu queria ver a menina que luta artes marciais, né? E ela misturou arte marcial com música e tal. Mas, por enquanto, elas estão sendo apenas peças para os vilões as utilizarem. E os vilões são interessantes? Olha, a princípio eles são bem qualquer coisa. Mas nos últimos episódios, eles se mostraram vilões bem divertidos, sabe? A dinâmica entre eles é bem engraçada. Eles estão sempre se zoando, sempre competindo entre si. É bem legal ver a dinâmica deles. E teve um episódio aqui mais recente que foi todo dedicado a eles, que foi bem engraçado, sabe? Mas eu sinto que é até estranho, né? Porque o carisma que a gente devia ter nas protagonistas são os vilões que tem. Então ficou assim, caramba, tá tudo trocado nesse anime, sabe? Tá tudo errado. E eu fico assim, caramba, o anime parece que ele tá tentando fazer um monte de coisa, mas ele meio que não se encontra, sabe? O último episódio desse arco eu achei interessante, porque as lutas estão ruins, certo? As lutas estão ruins, o episódio não tem uma animação boa, mas
As meninas cantando tá muito bom, né? A música teve uma versão diferente. Eu não sei exatamente o que mudou nessa versão, mas é uma versão mais intensa na, na música das três cantando juntas. E a dublagem ficou muito boa. Acho que as meninas colocaram muita emoção, né? As dubladoras nas personagens. Então foi um episódio que eu consegui me emocionar sem que ele tivesse uma produção ou uma coreografia boa. Foi estranho, sabe? Mas eu consegui me emocionar só na base da música e do discurso. Que eu acho que é o ponto forte de Princess Session. Se eles investirem nisso, eles conseguem criar cenas emocionantes sem necessariamente ter uma produção absurda, sabe? Dá pra fazer um negócio bacana sem ter, sei lá, lutas incríveis. Uma animação excelente. Dá, eu acredito nisso. Então, tipo assim, terminando de assistir esses 12 episódios, fica aquela coisa assim. Eu espero que esse anime melhore. Eu acho que ele tem caminhos, ele tem potencial. Só que eu não sei se ele vai chegar até lá. Porque parece meio nebuloso, sabe? Você sabe que tem uma saída, mas você não consegue enxergar ela, sabe? Ok, tem coisas que podem ser feitas aqui. Como eles vão fazer? Não faço a mínima ideia. E a animação? Será que vai melhorar? É muito difícil, né? Normalmente o anime ele entrega a animação boa no começo. Se nem no começo tá entregando, fica meio difícil. Talvez em alguns episódios chaves vai ter alguma coisa mais intensa, né? Mas se nem nesse final de primeiro arco teve uma produção impressionante, quem dirá mais pra frente? Então eu falo com pesar no coração, galera, que Princess Session tá sendo bem fraco pra mim por enquanto. Eu tô bem decepcionado com o anime. Eu tô interessado justamente por ser do mesmo criador de Symphogear, por ser um anime de música e ter a estrutura de Precure, né? Então, tudo isso me interessa e me faz continuar vendo o anime, que eu realmente tô querendo saber se ele vai melhorar. Mas se eu fosse uma pessoa que não fosse fã de tudo isso, eu já teria largado esse anime há um bom tempo, sabe? Talvez no episódio 4 ou 5. Então eu vou continuar assistindo, mas por enquanto eu não consigo recomendar para as outras pessoas. Até porque o anime ele tá com pouca fansub em inglês, e em português tá saindo muito atrasado e nenhum stream pegou ele. Então até a distribuição dele tá muito triste, cara. Meu Deus, que pena, que lástima, sabe? É um negócio que tinha tanto potencial e parece que tá dando tudo errado, tudo desabando. Não existe hype pra isso no ocidente. Então eu tô bem desanimado, bem preocupado mesmo com o que vai ser de Princess Session Orchestra. Mas vou seguir assistindo. E, bom, provavelmente vai ter um vídeo aí do segundo arco quando ele acabar, então fiquem no aguardo. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Então comente aí o que você achou de Princess Session, se você viu, se você não viu, se você tem interesse em ver, comente aí embaixo. E se você é novo aqui no canal, dá uma conferida, tem Mahou Shoujo, anime antigo e muito Precure. E talvez um pouquinho mais de Princess Session, né? É isso aí, galera. Falou!